Muito bem, graça e paz, meus irmãos, amém? Bom dia a todos, eu espero que vocês tenham tido uma ótima noite. Eu acordei, como diz o ditado, dormi até acordar, né? Então, foi uma noite maravilhosa. Queridos, ontem eu lancei a base para hoje e para hoje à noite. O nosso tema é Ide. Então ontem eu falei sobre os empecilhos que impedem com que a igreja cumpra o Ide. E o primeiro empecilho é a cegueira. A forma como às vezes a igreja ela olha para missões. O pastor Ronaldo Lidório é considerado um dos maiores missiólogos do Brasil. Ele fala que um dos maiores empecilhos para o cumprimento da missão é como o ser humano enxerga a Bíblia. O ser humano passou a enxergar a Bíblia como um livro mitológico. Ou seja, eles começaram a olhar para a Bíblia não como palavra de Deus, mas como histórias que aconteceram, como coisas que ficaram lá no passado, mas que não acontecem hoje. E nós precisamos resgatar de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, e ela não tem erros, é inerrante. Portanto, é a primeira questão que muitas vezes impede com que a própria igreja cumpra o Ide de Deus. É como ela olha para a palavra de Deus e como ela olha para a missão de Deus. Então, o primeiro empecilho que nós colocamos ontem foi como nós olhamos, ou seja, a cegueira. Vocês lembram do texto que quando os dois discípulos de Emaús, Lucas 24, está caminhando para a aldeia de Emaús, Jesus Cristo se coloca do lado deles e começa a perguntar, conversar com eles, e até que um chamado Clopas vira para ele e diz assim: você é o único que não sabe as coisas que têm acontecido nos últimos dias? Aí Jesus Cristo pergunta quais? Jesus Cristo Nazareno, homem poderoso em palavra e em obras, foi crucificado, sepultado. Nós esperávamos que fosse ele que iria restaurar o reino de Israel, mas já é o terceiro dia. E, em outras palavras, não aconteceu nada. Aí ele começa a expor a palavra, começando de Moisés, a Bíblia diz. E aí, quando Jesus Cristo está sentado com eles, eles dizem: acaso não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra? Portanto, é o primeiro empecilho, como nós olhamos a palavra de Deus e a missão de Deus. A missão de Deus. O segundo empecilho que nós falamos foi a incredulidade. A incredulidade. Eu não creio mais que Deus pode fazer o que Ele fez. Muitas igrejas estão assim hoje em dia. Estão vivendo um cristianismo enclausulado naquilo que eles receberam lá há décadas atrás, dizendo: meu Deus fez lá, mas não faz aqui. É o que o pastor está acabando de fazer, né? A pessoa chegou, fulano de tal teve câncer, não, ele orou, não, morreu. Não pode, não creem que o Deus que curou, ressuscitou, abriu os olhos de cegos, é o mesmo Deus que pode fazer algo por você e por mim e por nós. Então, a incredulidade. E terceiro, nós terminamos falando sobre a preguiça, que eu poderia também colocar como uma desobediência. Jesus Cristo diz assim: vocês vão colher onde vocês não semearam. Normalmente a preguiça leva à desobediência. Então nós precisamos cuidar com essas questões. Então, lançando essa base, nessa manhã então eu quero trazer mais 3 questões para nós pensarmos sobre qual é a responsabilidade da igreja diante do Ide de Deus. Uma vez que eu sei quais são os empecilhos, a pergunta é: o que eu preciso fazer para me livrar desses empecilhos? Para me livrar desses empecilhos. Então nós vamos ver, e eu vou pedir, por favor, que coloquem o texto aí. O texto que nós lemos ontem, Romanos capítulo número 15, versículo 21, e depois eu vou ler alguns outros textos para basear isso que nós vamos ver nesta manhã. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada ouviram a seu respeito. Antes hão de vê-lo
A pergunta é como? Compreendê-lo, de que maneira? Então nós vamos ver essa questão nesta manhã sobre a responsabilidade da igreja no ID de Deus. Perceba só, vamos virar agora, por favor, um pouquinho mais, capítulo de número 10 de Romanos, capítulo 10, versículo de número 9, nós usamos muito esse texto para evangelizar as pessoas. Muito esse texto. Mas nós não entendemos que esse texto aqui, ele está dentro de um contexto de missões. Perceba só o que a Bíblia diz. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus dos mortos será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui então vem as perguntas: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A primeira responsabilidade da igreja no ID, para que o ID seja plenamente cumprido, porque eu falei 2030, eu quero até pedir perdão, ontem, é até 2033, a missão, vamos dizer assim, o objetivo da igreja é que todo o planeta seja evangelizado. Ou pelo menos ouça falar a respeito de Jesus. 2033, que quando se comemora os 2000 anos de cristianismo. Então, a primeira responsabilidade da igreja no cumprimento do ID é enviar. Enviar e enviar. O Paulo vai dizer assim, como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Portanto, a primeira parcela da igreja no cumprimento do ID é o envio. É o envio. Fiquei feliz que o pastor Marcelo falou que está indo um casal daqui se preparar lá no Maranata. E de fato, as igrejas precisam enviar pessoas para que se preparem. Por isso que eu falei ontem da incredulidade. Nós não oramos mais para que Deus levante pessoas no nosso meio. Eu falei no domingo passado, talvez vocês nunca oraram dizendo, Senhor, talvez o meu filho possa ser um missionário ou um pastor. Nós oramos para que o nosso filho faça uma boa faculdade, não tem nada de errado nisso, tá? Eu só quero deixar bem claro. Tem um bom emprego, glória a Deus, mas nós esquecemos de que nós não estamos aqui somente para as coisas daqui. Nós precisamos plantar para as coisas celestiais. E isso inclui o cumprimento da missão no envio. Então, Paulo vai trazer essa primeira questão para que nós pensemos. Aonde é que nós estamos errando no cumprimento do ID? Qual a nossa parcela de responsabilidade? Por que ainda o nosso país, considerado primariamente um país católico, mas segundo o IBGE, até 2030 o cristianismo vai ultrapassar o catolicismo. A pergunta é por que ainda nós não chegamos em todas as áreas do nosso país. Eu não sei se vocês sabem, mas ainda tem gente no Brasil que não crê em Deus como seu Salvador. Tem crenças, o nosso país é um país de crenças. Acreditam em muitas coisas, mas precisam ouvir a respeito do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Deus que transforma. Portanto, Paulo vai trazer essa primeira questão para que nós então pensemos. Como que vão confessar? Como que vão crer no coração? Com a boca se confessa que Jesus é o Senhor, e com o coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, mas eles precisam ouvir. O Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
Por isso que eu creio que o Paulo ele entende essa questão no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, da segunda carta a Timóteo. Ele vai dizer assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Aí ele vai dizer assim: tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, Timóteo, você foi chamado para pregar a palavra, não o que você gosta, para pregar a palavra e não as suas preferências, para pregar a palavra e não as tuas ideologias, para pregar e falar de Cristo e não menos e não dos nossos políticos. A igreja brasileira, ela está tão enclausulada na questão da política que em muitos púlpitos nós só ouvimos falar de política e esqueceram de Jesus Cristo. Precisamos levantar, como diz o pastor Ronaldo Lidório, mais a bandeira de Cristo e menos dos nossos heróis, mais a bandeira de Cristo e menos a bandeira da igreja, mais a bandeira de Cristo e menos a bandeira das coisas que nós gostamos. Nós precisamos então, para que as pessoas ouçam, confessem e creiam, nós precisamos então enviar. Só que o grande problema nosso, pelo menos que eu tenho visto nesse tempo aí que eu ando, é de fato a questão de que as pessoas dizem assim: eu até te envio, mas eu não te sustento lá. Foi o que aconteceu comigo. A igreja falou assim: nós te enviamos, mas nós não temos como te sustentar. O pastor Marcelo sabe a realidade das igrejas amazônicas. Condição financeira baixíssima. Então a bênção tem. Se você quiser ir. Então, mas é interessante, irmãos, que exatamente, se contenta somente com a situação que vive e que está, né? Então nós precisamos, a nossa primeira parcela para o cumprimento do ID é enviar. Sempre quando nós falamos em missões, nós sempre pensamos no nosso irmão. Mas você sabe que você faz missões lá onde tu trabalha? Com o testemunho que você dá? Sabe que você faz missões quando você cuida bem da tua casa, do teu marido, dos teus filhos? Susana Wesley teve 19 filhos. 19 filhos. A história vai dizer que ela orava 2 horas por dia. E a casa de Susana Wesley não era como as nossas casas, que tem cômodo que separa. Era um galpão, que nem nós estávamos ali. A história vai dizer que para ela orar, ela deu um sinal para os seus filhos: quando vocês me verem sentado com a coberta na cabeça, eu não quero não quero ser incomodada e muito menos barulho. E ela orava 2 horas por dia. Não se ouvia choro na casa dos Wesley, a história vai dizer. Só que, sabe de uma coisa? Ela não perdeu nenhum filho para o diabo. Ela nunca subiu num púlpito, mas os seus filhos evangelizaram milhões de pessoas. João Wesley e tantos outros que a história nos deu. Sabe por quê? Nós precisamos entender uma coisa: não é só olhar lá longe, eu preciso fazer o que está aqui perto de mim. Perto de mim. Tem gente que quer ganhar a África, mas não conseguiu falar o evangelho para uma pessoa da cidade que ele vive. Não é verdade? Então, como ouvirão? Às vezes nem é nós que vamos, é alguém que nós vamos falar que vai. Né, pastor? Exatamente, é. Sim. Às vezes nem é nós, é alguém que nós vamos falar. Sim, meu pastor. Sim, sim. Aham. Exatamente. Então, nós precisamos entender essa realidade.
nós precisamos fazer algo. Nós não vamos chegar em todos os lugares, a grande verdade é essa. Nós temos que ter isso também em mente quando nós falamos de missões. Mas alguém que eu possa ganhar para Cristo pode ir. Isso é missões. Jesus Cristo preparou 12. Vocês têm uma ideia de quantos cristãos tem no mundo? Já fizeram essa pesquisa aí? A irmã Raine está com a internet aí? Só pesquisa aí, por favor, no Google, a estatística de cristão no mundo. Não é nem no Brasil. No Brasil nós estamos em torno, segundo o IBGE, de 43 milhões de cristãos. 43 milhões. No mundo. 12,4 bilhões. Ok. E para cada um, alguém falou de Cristo. Então Jesus Cristo prepara 12 e esses 12 espalha. Então, nós precisamos entender uma realidade. Eu não posso estar em todos os lugares, eu não posso ganhar em todos os lugares, mas alguém que eu posso ganhar para Cristo pode ir, pode fazer, pode falar. Irmão, nós precisamos entender uma questão. Eu falo assim, lá na igreja, vocês são o braço da igreja na segunda-feira, vocês estão nos lugares onde eu não estou. Vocês conversam com gente que eu não converso. Vocês fazem coisas que eu não faço. Então nós precisamos conscientizar a igreja disso. Spurgeon falou algo muito interessante e disse assim: ou você é um missionário ou você é um impostor. Todo cristão ele vai dizer ou é um missionário ou é um impostor. Portanto, Deus te salvou para que você anuncie o evangelho com aquilo que você é, faz e tem. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de falar. Então viva um cristianismo tão autêntico que não precisa você falar. Amém? Não precisa você falar. Eu sempre digo que o profeta Eliseu, quando passava por Sunem, ele não tinha uma placa na testa dizendo assim: eu sou profeta, eu sou cristão, eu sirvo ao Deus de Israel. Mas só que a mulher olha para ele e diz assim: eu vejo que esse homem que sempre passa por nós é o quê? Um santo homem de Deus. Então tem várias maneiras de nós falarmos. Exatamente, é. Alguém falou assim que antigamente a Bíblia, os crentes eram conhecidos como aqueles que levavam a Bíblia debaixo do sovaco, né? Então a Bíblia de crente cheirava sovaco, porque eles carregavam. Irmãos, nós precisamos resgatar, por mais que eu entenda, e eu não tenho nada contra a tecnologia, nós temos a Bíblia, vamos dizer assim, nos nossos smartphones, não tem nada de errado nisso, glória a Deus, porque temos a facilidade, mas a Bíblia é um símbolo poderoso do cristianismo. Quando alguém vê você com a Bíblia, isso não diz tudo sobre você, mas diz muito a respeito de você. Diz muito a respeito de você. As pessoas olham e dizem assim: eu creio que ali vai um cristão, né? Está carregando uma Bíblia. Portanto, nós precisamos entender essa realidade. A primeira parcela de responsabilidade da igreja é no envio. No envio. Eu vou repetir o que o Stott falava, que diz assim que a missões é feita pelos pés que vão, pelos joelhos que se dobram e pelas mãos que doam. Lá na igreja eu tenho um grupo chamado Cada Homem um Guerreiro, de um material de um pastor norte-americano que trabalhou e trabalha há mais de 40 anos com homens. E ele diz assim que um dos investimentos dos homens é investir em outros homens e ensiná-los a ser generosos para com os homens nos quais eles nunca viram. Tem missionário lá na Índia, tem missionários lá na África, tem missionário lá na Colômbia, ninguém fala da Colômbia, é tão perto de nós, que estão precisando de um pouco do nosso recurso, porque estão vivendo a míngua. Na Venezuela, vocês sabem que tem igreja na Venezuela, né? Glória a Deus por isso. Naquele sistema, vamos dizer assim, ditatorial,
o cristianismo floresce. Sabe por quê, irmãos? O cristianismo desconhece situações, ambientes e limites. O cristianismo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a palavra diz. Então, essa é a primeira parcela de responsabilidade. Nós precisamos enviar. A enviar o que, pastor? Não é só recurso. Nós precisamos enviar a partir de nós. Enviar as nossas orações. Ore pela missão de Deus no mundo. Envia tuas orações. Cubra as pessoas com as tuas orações. Não esqueça de orar pelas pessoas que estão lá, como nós chamamos, na linha de frente. Alguém falou assim: pastor, o senhor veio do fim do mundo. Eu falei: depende do ponto de vista. Não é verdade? Porque para quem está aqui, lá é o fim do mundo. Para quem está lá, aqui é o fim do mundo. Então, como disse alguém, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, depende do ponto de vista que você olha. Depende. Porque quando você está aqui, lá é o fim do mundo. Quando você está lá, aqui é o quê? Da mesma forma. Para nós, os países lá é o quê? O fim do mundo. Eu não quero ir porque é o final do mundo. Exatamente. É. Então nós precisamos entender essa realidade. Segundo, meus queridos irmãos, segunda questão que nós precisamos pensar é, de fato, não é só a igreja querer enviar, é quem queira ir. Vamos para o livro de Atos, por favor, capítulo de número 13. Livro de Atos, capítulo 13. A Bíblia vai trazer uma questão muito interessante para nós aí. Eu tenho aprendido a olhar para esse homem de uma forma muito diferente. Na verdade, eu tenho trago algumas pregações lá na igreja a respeito de Barnabé. Veja só o que a Bíblia vai dizer assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem que encabeça essa lista aí? Barnabé. Por algum período no livro de Atos, você tem a expressão Barnabé e Saulo. Depois nós vemos essa troca, Paulo e Barnabé. Mas quem encabeça essa lista é Barnabé. E aí a Bíblia vai dizer assim: e servindo ao Senhor, versículo 2, e servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para as obras que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-lhe sobre ele as mãos, o despediram. Barnabé era um homem tão sensível à voz de Deus, que quando o Espírito Santo diz, separai-me, ele não diz assim: será que sou eu mesmo? Será que essa palavra é para mim? Será que não é o meu irmão, que nem a gente costuma dizer, né? Senhor, chama meu irmão, chama eu não. Está tão bom aqui. Eu estou com a vida tão estruturada, não quero sair daqui. Portanto, é a disposição em quem vai. Primeiro é o envio. Segundo é quem queira ser enviado. Por isso que Paulo vai dizer assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas eu creio que uma parcela nossa da igreja é orar para que Deus levante no nosso meio pessoas dispostas a ir. E quando levantar essas pessoas dispostas a ir, que a igreja não diga assim: não, esse daqui não tem chamado não. Né, pastor? Eu já ouvi muitas igrejas dizendo assim: não, esse daqui nós não vamos enviar. Por mais que eu sei que quem autentifica de fato o envio é a igreja, irmãos. Isso tem que estar muito claro. Quem que envia Saulo e Barnabé aqui? A igreja de Antioquia. Eles não se autodeclararam missionários dizendo assim: agora nós vamos fazer a nossa missão. Não. Eles tinham a bênção da igreja. É essencial que a igreja reconheça o chamado do missionário ou do pastor. Sim. É.
Exatamente. E é tão verdade isso que o pastor falou, quando nós vamos para a igreja dos Filipenses, que é uma das igrejas que se associa com Paulo na obra missionária, e não era uma igreja rica, é para essa igreja que o Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Eles recebem do Senhor uma porção tão especial da bênção de Deus, do Espírito Santo de Deus, a tal forma de, sendo pobre, eu quero ajudar. Não é verdade, pastor? Então, olha só, nós precisamos entender essa realidade. O Senhor falou, o Senhor levantou. Irmãos, se associe com essa pessoa para que ele vá. Há muitas pessoas ainda, há muitas pessoas. Eu sempre digo que quando chegar lá no céu, nós vamos receber coroa, que nós vamos falar assim: mas por que essa coroa aqui? Eu não fiz, não, sabe aquela oferta, naquele dia que você fez aquilo? É por isso aqui. Aquela pessoa que você falou do evangelho, que você nem pensou que ela se converteria, ela se converteu. Então a coroa é sua, que foi por meio de você. Então, olha só a bênção que é. Queridos, a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Agora nós precisamos entender essa realidade. Senhor, eu vou. Tira de mim toda a timidez, tira de mim todo o medo, tira de mim toda a indolência, a preguiça. E aqui mesmo, a começar aqui em São Simão. Não é verdade? Começar em São Simão. Começar lá em Faxinal. Tem muitos pastores hoje na internet pastoreando milhões, mas ele nunca sentou em um banco da igreja para aconselhar ninguém. Exatamente, é. Um irmão chegou lá chegou comigo, pastor, semana passada, e falou assim: pastor, eu deixei de ouvir pastor da internet, porque quem chora comigo é o senhor aqui. Quem ora comigo é o senhor. Quem sabe dos meus problemas, das aflições do meu coração é o senhor. Então, às vezes, nós estamos honrando muito mais aqueles que estão lá na internet, que nem sabem quem nós somos. E eu não estou dizendo que não seja importante, que ele não tenha a sua parcela de importância. Mas nós, às vezes, muitos irmãos falam muito mais de pastores que nunca viram eles, do que do pastor que está aqui. Exatamente, do pastor que está com ele, que ora por ele. É o que morreu, né? É o pastor dos outros, né? É a grama do vizinho, que é sempre mais verde, né? Casamento bom é o casamento dos outros, né? Marido bom é o marido do outro, não o teu, né? Então, nós precisamos entender essa realidade, irmãos. A segunda responsabilidade nossa nessa parcela do cumprimento do ID é: Senhor, levante pessoas dispostas a ouvir o teu chamado e a irem. Essa é a nossa segunda parcela. Aí a Bíblia vai dizer que, versículo de número 3, jejuando e orando e impondo-lhes as mãos sobre ele, o despediram. Então, pessoas dispostas a ir. Eu creio que todos nós já ouvimos falar do irmão André, o contrabandista de Deus, o homem que levou a Bíblia para os países perseguidos. E ele falou assim que o nosso problema é que nós vamos querendo voltar, e ele nunca foi querendo voltar. Que ele tinha consciência de que poderia não voltar. Ele falou que o nosso problema é que nós estimamos muito a nossa vida e estimamos muito pouco a obra de Deus. Eu lembro também de uma missionária chamada a Helen Rosenville. Ela é norte-americana. Na década de 50 ela foi para o Congo, e o Congo estava tendo uma guerra civil. E aí a igreja dela falou assim: Helen, você não vai para lá, está acontecendo uma guerra, talvez você morra para lá. E ela então pede a bênção da igreja, se despede da igreja e vai para o Congo. E chega no Congo, ela era recém-formada em enfermagem, uma enfermeira por excelência, começa a ajudar os feridos da guerra. E nisso começa a falar de Cristo. E pessoas vão se convertendo, e enfermeiras vão se convertendo, e ela então,
com a oferta que recebe da igreja, monta um pequeno hospital e acolhe todos aqueles feridos. Só que no país em guerra, as pessoas destroem o hospital, capturam ela, prendem ela, e ela falou que ela sofreu todo e qualquer tipo de agressão, até que um dia ela falou, em uma noite chegou ao ápice da agressão, ela foi abusada sexualmente. Naquele dia, naquela noite, ela falou que sentiu como se Deus tivesse abandonado ela. E ela sentiu uma doce voz imediatamente dizendo assim: Helen, os teus sofrimentos os teus sofrimentos não são os teus, são os meus. E aí ela falou que se sente grandemente confortada pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que o sofrimento de Cristo foi muito maior do que aquilo que ela estava sofrendo. Ela volta para os Estados Unidos, fica um ano se recuperando, porque ossos foram fraturados, costelas fraturadas, e depois de um ano de recuperação ela falou assim: eu quero voltar para o Congo. Não, mas você não vai. Não, eu quero voltar para o Congo. Recebe uma boa oferta de novo, reconstrói um hospital agora o dobro do que ela tinha construído, e ela termina a sua vida nos Estados Unidos, mas ela escreve algo muito importante para nós, como igreja e como cristão. Ela diz assim: o nosso problema é que nós não queremos só Cristo, nós queremos Cristo e os aplausos, nós queremos Cristo e o reconhecimento, nós queremos Cristo e o conforto, nós queremos Cristo e a segurança, nós queremos Cristo e o nosso bem-estar. E ela termina dizendo assim: não é possível, é somente Cristo, é somente Cristo. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque graças a Deus nós vivemos em um país que tem uma certa liberdade cristã. Mas a pergunta é: se chegar uma perseguição no Brasil, qual é a tua posição diante disso? Você vai negar Cristo? Você vai dizer que não é cristão? Vai deixar de vir para a igreja porque vai estar com medo de sofrer? Eu falei assim, eu digo assim, eu não oro por sofrimento, mas se chegar, eu oro para que Deus me sustente em meio ao sofrimento. Sim, pastor. Todo mundo se escondeu em casa, né? É. Sim. Não pode fugir, exatamente, é. Aham. Nós, como dizia o irmão André, nós estimamos muito a nossa vida, né? É, nós estimamos muito a nossa vida. O pastor, nós perdemos há poucos meses o pastor John MacArthur, pastor norte-americano. E na pandemia ele falou assim: eu não vou fechar minha igreja. Não vou fechar minha igreja. Pastor já de idade. A não ser que as pessoas venham aqui e fechem a minha igreja, mas eu não vou fechar. Porque ele falou assim: o máximo que a morte pode fazer é nos colocar no braço de Cristo. O máximo. Onde está a morte, a tua vitória? Não tem mais vitória para a morte. Onde está a morte, teu aguilhão? Não pode mais nos ferir, porque o sangue de Jesus já nos livrou dela. O que ela pode fazer é nos colocar nos braços de Cristo. Sim. Sim. Aham. Aham. É, nos colocar nos braços de Cristo. Queridos, eu creio que Deus já te livrou de muitas coisas, assim como eu. Eu comecei a pescar com meu pai desde os meus 7 anos de idade. Eu nasci na comunidade ribeirinha, agricultura desde os meus 7 anos de idade. Eu já fiquei frente a frente com jacaré no rio, e eu não estava seguro, não, eu estava dentro da água. Já fiquei frente a frente com onça, já escapei de cobra. Aí a pergunta é: Deus não vai me livrar de tantas outras coisas? Por que eu tenho que ficar com medo? Não é verdade? Exatamente. Se ele quisesse me matar, eu já tinha deixado de me matar lá. Só o que eu fiz exames, eu fui infectado 3 vezes com a Covid. A segunda vez, na verdade a primeira vez, deu início de pneumonia. Eu falei: Senhor, eu creio que não é agora ainda, né? Porque você já me livrou de tantas coisas, então deixa mais um pouquinho aqui, né? É.
Sim. Não preso porque fez algo errado, né? Sim. Ah, ok. Usaram ele como refém. Queriam. Exatamente. Então, muito bem, vamos lá, só para nós relembrarmos. A primeira parcela do cumprimento é o envio. Segunda parcela é a disposição em quem quer ser enviado. Isso, irmãos, é o Espírito que faz. Isso é o Espírito que faz. Não é você dizer, irmão, você tem que ir. Não. Senhor, é tu que move os corações. É tu que move os corações. Mas nunca se esqueça que as coisas começam aqui. Não fique querendo olhar lá para o outro lado se você não está fazendo o mínimo aqui. O mínimo aqui. A Bíblia diz assim, depois de nós fizermos tudo, ainda nós somos ainda servos o quê? Inúteis. Depois de ter feito tudo que o Senhor mandou, nós precisamos agora ir, que nem o pastor falou, além. Porque se ficar só no que ele mandou, nós vamos ser considerados servos inúteis. Deixa eu só ver o horário. Até que hora, pastor? 10h30, muito bem. Então tenho 9 minutos ainda aqui. Eu gosto de ficar dentro do prazo, porque eu gosto de respeitar a boa vontade daqueles que ouvem, né? E também eu fui em algumas igrejas onde o pastor não queria parar mais de falar. As pessoas lá aqui no relógio para ele não dava atenção e tudo mais, estava passando e tudo mais. Então é falta de senso também, né? Exatamente, você tem que ter um bom senso. Ela fica aqui, né? Lá na nossa igreja o culto é às 19h e no máximo nós vamos até às 20h30. Então, mas eu gosto, por isso que eu pergunto, porque eu gosto de respeitar o costume da igreja. Ah, mas o senhor é convidado, não, isso aí não é desculpa não, Exatamente. Vocês chamam lá e dizem assim, o pastor que está aqui, ele não passa do horário, então ele respeita o horário, então vocês podem ir. Vocês podem ir. Muito bem. Queridos, nossa terceira responsabilidade para com o ID que o Jesus Cristo nos deixou. Primeiro, o envio. Segundo, a disposição de quem quer ser enviado. E terceiro, a disposição de quem quer manter o enviado. Porque eu conheço, na verdade, muitas pessoas no seminário dizem assim, não, minha igreja me enviou e disse que vai me sustentar. No 6º mês que ele está lá, a igreja diz assim, cortou o sustento do seminarista. Falta de visão missionária. Eu louvo a Deus pela igreja na qual a minha esposa veio, a Igreja Batista Regular de Rio Branco, Igreja Batista Israel, em Rio Branco, a igreja, depois que um pastor chegou lá, um pastor amazonense, pastor Francivaldo, implantou uma visão missionária na igreja de tal forma que hoje não somente sustenta, vamos dizer assim, um seminarista saiu, que até o pastor Marcelo conheceu, o Rariel, desculpa, estou fazendo confusão, esse é de Sena, é a Igreja Batista Regular de Sena, a primeira Igreja Batista Regular de Sena Madureira, envia, mas o que a minha esposa veio foi a Igreja Batista Israel, em Rio Branco, na capital mesmo. Eles ajudam missionários, eles dão uma oferta missionária como se fosse o 13º para o missionário. Ah, é muito, pastor? Não, mas para quem está lá ajuda. A questão não é o quanto que eu envio, é a disposição que eu tenho no meu coração de enviar. Quando eu estava no seminário, tinha uma irmã lá de Ortigueira, uma cidade lá do Paraná chamada Ortigueira, e essa irmã enviava R$70. Eu nunca conheci essa irmã. Sei do nome, irmã Raimunda, mas eu não conheço pessoalmente. E todo mês estava lá o envelopezinho dela com R$70. Queridos, para quem está no seminário, porque o pastor Marcelo conhece, seminarista sempre é quebrado, seminarista não tem dinheiro. Principalmente lá no Maranata, no qual você não pode trabalhar fora. Você vive em um internato. Você vive para estudar e para fazer manutenções ali na escola.
Então, muitos pensam assim: ah, pastor, mas é só a mensalidade. Não, não é só mensalidade. Você precisa de produto de higiene, você precisa de roupa. Então, o terceiro desafio no cumprimento do ID é também sustentar aqueles que estão lá. Eu gosto muito de uma missão. Eu creio que é uma missão chamada Portas Abertas. Na verdade, é mais uma agência que monitora as igrejas perseguidas, mas ali tem um local onde você pode doar. A semana passada mesmo eu estava lendo uma história de um homem que entraram no comércio dele, no Afeganistão, queimaram todo o comércio dele, porque ele colocou fé em Jesus, mas a igreja, as portas abertas, abraçaram aquele irmão, sustentaram ele por um tempo até que ele se recuperasse e montasse outro comércio para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não paramos. O cristão, ele tem algo extraordinário, que é a resiliência. Saiu de uma provação, de uma tentação, ele está pronto para outra, mas ele continua avançando, ele continua indo, ele continua crescendo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para que diante de mim estão. E ele pede a ajuda da igreja aos romanos, dizendo assim: eu quero ir para a Espanha e eu conto com a ajuda de vocês. É só nós lermos o capítulo de número 15 no finalzinho. Na igreja aos Coríntios, ele passa lá e diz assim: eu também espero a ajuda de vocês para que eu vá anunciar. Então, você pode ir muito além do que você pode pensar com as pessoas que você enviou ajuda. Você está lá, é você que está indo lá. Então, é muito bom nós pensarmos que sempre, num trabalho normal, você trabalha 40 horas por semana, não é verdade? Eu creio que você deveria enviar 2 horas da tua semana para ajudar alguém em qualquer lugar, qualquer agência missionária. Eu não sei quantos que é a tua hora, mas eu quero trabalhar na minha vida 2 horas por semana em prol do reino de Deus. Além do que eu estou vivendo na minha cidade, na minha igreja, na minha casa, eu quero 2 horas, eu quero ir além. Eu quero ir além. Nós precisamos, irmãos, ir além das nossas posses, que nem o pastor falou. Nós precisamos ir além e dizer assim: não, aonde tem um lugar no qual eu possa também me associar. Existem clubes associativos na cidade. Eu creio que aqui existe também, que você vai para lá, tem piscina, tem tudo mais. Outros clubes que você participa, que você paga algo mensal, não é verdade? Eu estou falando isso para trazer essa ideia. Eu quero me associar com uma agência. Mandar parte do meu recurso para que as pessoas conheçam Jesus. E certamente, quando chegar lá nos céus, Deus vai dizer, você vai ouvir de Deus: servo bom e fiel. Se fosse fiel no pouco, agora você vai receber o quê? O muito. O muito. Porque não é sobre o quanto você tem, é o quanto você está disposto a ajudar. Qual foi a maior oferta que Jesus Cristo falou ali? Os ricos davam do que sobrava. A viúva deu tudo que tinha. Ah, pastor, você está dizendo para eu dar todo o meu dinheiro? Não, não é sobre o dinheiro que eu estou falando. É sobre o coração. Sobre o coração. Sobre o coração. Então, é o terceiro desafio para que nós então cumpramos: o envio, a disposição e a manutenção. A manutenção. Porque assim como nós sabemos, casamento não vive só de amor, né? O grande erro das pessoas é: não, eu vou casar para ser feliz, né? Não. Não tenha comida em casa para você ver se a tua mulher vai ficar te elogiando, né? No supra, o básico que tem que ter numa casa, assim também é lá. Deus quer me usar, Deus quer te usar para abençoar quem está lá na ponta. Amém?
Exatamente, é. Sim, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas deu meu horário, então vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por cada irmão e irmã que está aqui nesta manhã, ó Pai. Cada irmão e irmã que aqui, Pai, se congregam, que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e que o Senhor continue, como diz o Paulo, alargando os nossos corações no que diz respeito, ó Deus, à obra missionária, à palavra de Deus, ao Deus da palavra, à missão de Deus. Continue nos dando, ó Deus, um dia abençoado para a glória do Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,